Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, em que vocês podem estar se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com outras pessoas. Nós temos aqui o intuito de proclamar a palavra de Deus, de levar a viva palavra do nosso Deus ao seu coração. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e vamos já começar o nosso programa de hoje. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Oi, meu nome é Miguel, vou cantar um hino pra vocês. Tá te olhando porque que você tem que cuidar de você. Oh, ele sabe de tudo que você está passando e mandou de dizer que se ele tá cuidando. Muito bem, então, eu quero a sua participação aqui no nosso programa. Você pode enviar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar o seu pedido de oração, mandar a sua participação. Nós queremos te conhecer, saber de onde você nos ouve, que é sempre uma alegria, sempre um prazer interagir juntamente com vocês. Também você que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua mensagem, que nós também estaremos observando. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida iremos meditar numa mensagem falando sobre a biografia de um jovem pastor. A biografia de um jovem pastor, iremos falar sobre Timóteo. Vamos pensar um pouco sobre a vida desse personagem tão importante na história do Novo Testamento e as aplicações para a nossa vida. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante,
grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versos 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículos de número 1 a 3, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. A pergunta, já de início para a nossa exposição aqui, é: quem era o jovem Timóteo? Quem era o jovem Timóteo? E primeiro, nós podemos pensar sobre ele, em primeiro lugar, nós podemos pensar sobre ele que ele era membro de uma família desestruturada. Timóteo era membro de uma família desestruturada. Ele era natural de Listra, da região da Galácia. O seu pai era grego, a sua mãe era judia. Nós temos também informações sobre a sua avó, que era uma mulher piedosa, Loide. A sua mãe também, uma mulher piedosa, chamada Eunice. E provavelmente, por conta desse matrimônio misto de seus pais, e Timóteo, por não ser ou não ter sido circuncidado ao 8º dia, como era de tradição dos judeus, ele nunca pôde frequentar uma sinagoga. Ou seja, a vida espiritual, a educação espiritual que Timóteo recebeu, ele recebeu por sua mãe, Eunice, e por sua avó, Loide, considerando o fato que seu pai não era ou não confessava fé no Deus de Israel. Não era um judeu, era um grego. E aí nós, a partir dessa perspectiva, desse entendimento, nós observando sobre a família, a base familiar de Timóteo, nós podemos fazer uma pergunta importante e fundamental aqui. Existem famílias desestruturadas. Por quê? Por que existem famílias desestruturadas? E são muitas as respostas que nós poderíamos dar aqui com base nessa pergunta. Mas a primeira resposta que nós poderíamos dar aqui é por causa de casamentos mistos, ou de casamentos de crente com
descrentes. Você sabe que no contexto judaico cristão, o casamento misto, ou o casamento do crente com o descrente, ele era veementemente o que proibido, e é veementemente proibido até hoje, na antiga como na nova aliança. Pelo fato de que é impossível um casal que não comunga da mesma fé caminhar debaixo da vontade de Deus para a sua vida, de maneira total, de maneira absoluta. Um está com a cabeça nas coisas de Deus, o outro está com a cabeça nas coisas da terra. O casamento do crente com descrente é um grande problema para a vida do cristão. E o casamento misto, ele é o quê? Uma deslealdade, então, à paternidade de Deus. O casamento misto é uma quebra da aliança feita pelos pais. O casamento misto implica em infidelidade a Deus. E aí 3 são as razões que provocam esse ponto, ou que provocam esse fato. A primeira razão é que o casamento misto atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Vamos ler um texto aqui para exemplificar isso. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Nós encontramos o último profeta do Antigo Testamento. Falando sobre esse assunto, ele diz, Malaquias capítulo 2, a partir do verso 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que ofende, oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, tendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele mesmo sobejando-lhe espírito, e porque somente ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então nós vemos aqui que a primeira razão que provoca famílias desestruturadas é pessoas que estão se casando contra o propósito estabelecido por Deus, que é levar o que é a glória de Deus. Você pode perceber aqui no verso de número 15 algo muito enfático. Olha o propósito de Deus para o casamento. Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Em outras palavras, Deus
tinha ou tem como propósito a santidade. Ele quer que o seu caráter seja manifestado na vida do casal, para que a sua glória volte para si. E a partir do momento em que eu me caso, ou com que você se casa com alguém que não comunga da mesma fé, então a glória não vai ser voltada ou devolvida a Deus de maneira clara, porque um vai estar pensando numa coisa, o outro vai estar pensando em outra, um vai estar caminhando numa direção e o outro vai estar caminhando em outra. A segunda razão é que o casamento misto conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Veja bem o próprio exemplo de Timóteo. A mãe judia, o marido grego. Quem cuidou da vida espiritual desse filho foi a mãe. Isso quando a mãe consegue fazer isso. Isso quando não há uma intervenção do outro, que crê talvez em outros deuses, ou não crê em Deus nenhum e quer mesmo privar a criação espiritual da vida do filho. Quer dizer, é outra limitação, outra causa de desestruturação no propósito de Deus para o casamento. A terceira razão é que o casamento misto é uma declarada desobediência ao mandamento de Deus. Quando se casa com alguém que não comunga da mesma fé, é desobediência àquilo que Deus estabeleceu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem condições. E o casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus. Quando você vê aí, no próprio texto de Malaquias, capítulo de número 2, e versículo de número 12, que diz: o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Em outras palavras, aquele que vive em hipocrisia, que quer enganar a Deus, que quer viver em contradição à sua palavra, acha que Deus está se alegrando, acha que Deus está o recebendo, e Deus está o quê? O rejeitando, porque a palavra dele já deixa isso expresso. Mas no caso aqui da mãe de Timóteo, e provavelmente é o que vai acontecer aqui nesse fato, ela se converte a Cristo posteriormente ao seu casamento. Paulo, juntamente com Barnabé, havia pregado na região da Galácia, atingido as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Ela se converte a Cristo, ela já era uma judia, mas agora ela se converte a Cristo, e ela entra naquilo que Paulo diz em 1 Coríntios. Vamos observar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 12 a 14 diz assim: mas os outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então essa mulher se converte a Cristo, e segundo o conselho do apóstolo Paulo, o crente santifica o descrente. Seja o marido santificando a mulher, ou a mulher santificando o marido. Ou seja, essa família passa o quê? Ser uma família debaixo da misericórdia e graça de Deus. É o caso de que acontece aqui na família de Eunice, na criação do seu filho Timóteo. Ela era crente, porém seu marido não. Ela se converteu a Cristo depois que se casou. O marido consentia, permitia isso, e o casamento permaneceu. Então, qual que é o conselho de Paulo? Não se separe, fique casada. Por quê? Porque você está santificando o seu marido. Porque você está fazendo aquilo que a palavra de Deus ordena. Uma outra causa ou uma outra razão de famílias desestruturadas é o quê? O divórcio. Quantos divórcios nós não estamos observando nesses últimos dias?
é causa do quê? De famílias desestruturadas. Segundo, a união homossexuais, ou homossexual, essa união do homem com o homem, da mulher com a mulher, é caso de famílias desestruturadas. Isso desde que o mundo é mundo. Muitas vezes a gente acha que isso é um problema de agora. Não, isso é um problema desde lá, depois da queda do homem. Basta você ler lá Gênesis capítulo 9. Depois do dilúvio você tem o caso lá de Cã com Noé, que ali é um caso claro e explícito no texto original de quê? De homossexualismo. Como você vê lá também, um pouco antes até mesmo disso, na cidade lá de Sodoma, o que acontecia ali, os homens da cidade querendo ter relações com os anjos. E você vê isso se repetir em vários momentos da história. Lá no livro de Juízes você vê isso se repetir novamente, como no Novo Testamento. Ou seja, isso é algo que desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, isso vem atingindo e desestruturando famílias. Ou seja, então diante disso, qual é os critérios ou quais são os pilares do casamento bíblico? E eu já citei aqui em outras oportunidades, mas vale a pena dizer novamente. Primeiro, o casamento bíblico é o casamento heterossexual. Do homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Segundo, o casamento bíblico é o casamento monogâmico. Deus fez uma Eva para Adão e um Adão para Eva. Terceiro, o casamento bíblico é o casamento que é do crente com o crente, não do crente com o não crente. É o casamento de pessoas que comungam da mesma fé. Quarto, é o casamento que leva o que até que a morte o separe. Somente a morte tem o poder de separar a união do marido para com a mulher. E aqui nós percebemos então, logo nesse primeiro ponto, que Timóteo fazia parte de uma família desestruturada. Talvez você que está me ouvindo, que está me acompanhando pelo YouTube, pertença a uma família assim. E talvez até acha que não tem solução para a tua casa, para a tua família, mas tem. A solução está em Cristo. A solução está no Evangelho, na Palavra de Deus. Tem jeito para minha vida, tem jeito para sua vida, tem jeito para minha casa, tem jeito para sua casa. Basta a gente o quê? Querer. Basta nós querermos. Eu não vou avançar na exposição, mas quero concluir essa mensagem ainda amanhã. Mas eu quero fazer uma oração juntamente com você. Talvez você que está me ouvindo está passando uma crise na sua casa, na sua história. Talvez achando que não tem mais jeito, mas existe solução. A solução está em Cristo, a solução está em Deus. Há uma nova história, uma nova página que Deus pode escrever para a sua história, para a sua família, para a sua casa. Então eu quero orar com você nessa oportunidade. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. Eu quero orar, Deus, juntamente com esse que me acompanha, Senhor, por esse programa de rádio, ou que me acompanha, Senhor, pelo canal no YouTube. Não sei a realidade da casa, da família dele, mas eu sei que o Senhor é aquele Deus onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas. E que pode mudar a história, mudar a família, mudar o caos que talvez esteja instalado. A solução está em Ti, a solução está no Teu Evangelho, na pessoa do Espírito Santo. Pai, dê sabedoria, dê graça. Abre o entendimento dele, dela, para aquilo que a Tua Palavra nos instrui, para que possamos o que estar agindo conforme a Tua vontade. Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu quero convidar você para amanhã ficar conectado aí juntamente conosco para a continuação dessa mensagem, nós pensarmos aí um pouco sobre a biografia desse jovem pastor, o jovem pastor Timóteo, que começa aqui com esse capítulo tão conturbado, de uma família desestruturada, mas que você verá que no decorrer da história e da ação de Deus na vida dessa casa, dessa família, uma nova história foi escrita e coisas maravilhosas aconteceram. Isso pode acontecer também na sua casa, na sua família, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.